Eu sou o Marcelo Garcia, editor do Fatos e Opiniões. Vamos falar de corrupção? Mas vamos falar sério, tá? Se tem uma narrativa, uma ideia que não se sustenta, é daquele que diz que vota ou votou em Bolsonaro porque ele não é corrupto. Não. Não existe nada que sustente essa ideia. Inclusive, há indícios muito fortes de que o ex-presidente Bolsonaro tenha sido o presidente mais corrupto desde a nova República, inclusive como pessoa física. Você não está de acordo? Você não acredita? Vamos falar sobre número, tá? O mensalão, durante o governo Lula, foi formado para criar base parlamentar, para formar uma base parlamentar. Saiu por 101 milhões de reais. O orçamento secreto criado no governo Jair Bolsonaro foi formado e servia para comprar base parlamentar. Passou de 45 bilhões de reais. Isso desde que foi articulado até o final do governo Bolsonaro. Passou de 45 bi. Lembrando que o orçamento secreto está em rigor, está vivo e seus tentáculos ainda estão sobre o Congresso e sobre o sistema político até hoje. Tanto que já é notícia em todos os meios de comunicações, as brigas do Executivo com o Congresso, justamente pelas emendas tão famosas. O presidente, mas vamos falar da pessoa física. O presidente Lula foi condenado por ter recebido 2 imóveis de empreiteiros. Um sítio em Atibaia e um triplex. O sítio Atibaia e o triplex em Guarujá. Bolsonaro e família compraram 107 imóveis. 51 deles com dinheiro vivo. Dinheiro vivo, sabe? Mala cheia de dinheiro. Inclusive foi matéria do UOL pela colunista, jornalista, não lembro o nome dela agora, mas a matéria destacava a dificuldade de contar o dinheiro nota a nota. Eu me pergunto, quem compra toda essa quantidade de imóveis com dinheiro vivo? E de onde saiu esse dinheiro para comprar esses imóveis? A gente sabe disso porque está, inclusive, no contrato de compra e venda. Tudo isso está documentado. E foi registrado no cartório. Virou matéria do UOL na época com a jornalista, lembrei o nome dela agora, Juliana Dalpiva. Somente uma das mansões comprada pelo clã Bolsonaro custava 2 vezes mais do que o tal triplex. Não teve a mesma repercussão, porque, claro, se todos recordam, o presidente Bolsonaro tinha acabado com a Operação Lava Jato, porque, segundo ele, não existia mais corrupção no Brasil. É, é cômico, mas basta você dar uma procuradinha no Google, no YouTube, que você vai saber que foi exatamente essa a narrativa, a desculpa, né, de Bolsonaro por acabar com a Operação Lava Jato, porque disse que o país estava livre da corrupção. Como se um dia fosse possível, em qualquer país do mundo, esse país estar livre totalmente da corrupção. Agora eu me pergunto, para comprar 107 imóveis, 51 em dinheiro vivo, da onde saiu esse dinheiro? Do salário de deputado federal, estadual e de vereador? Claro que não, né? Se bem que essa gente que defende até hoje o presidente Bolsonaro é capaz de acreditar que o presidente tenha feito uma poupança ou ter depositado moedinha em cofrinhos e conseguido comprar esses,
essa quantidade de imóveis com dinheiro vivo. Eu a minha ideia não é defender e nem estou dizendo que um governo ou outro não foi corrupto, que o Lula não tenha sido corrupto, que o mensalão não tenha existido, que o petrolão não tenha existido, mas negar que a corrupção não tenha existido no governo Bolsonaro já é difícil. E negar, inclusive, que tenha sido a maior corrupção, porque eu trabalho, inclusive, quando eu não estou por aqui, num comércio no meu bairro. E é normal aparecerem pessoas dizerem: não, mas o governo Bolsonaro foi menos corrupto do que o governo Lula, como se ser menos ou mais mudasse a característica de corrupção. É como se um cidadão, se um indivíduo entrasse na tua casa e levasse a televisão, e tempos depois aparecesse outro e levasse a televisão e metade dos móveis e objetos que você tinha dentro de casa. Um é mais ladrão do que o outro? Eu acredito que não. Roubar menos ou mais, ambos é corrupção. E o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, com a bancada evangélica, com a maioria dos políticos do Centrão, entraram no governo depois de uma eleição muito disputada, entraram no governo com a moral de que seriam os paladinos da honestidade, Deus, pátria e família. Isso mesmo. Eles entraram pregando a moral de que eles seriam a mudança do país. E assim seguiram com essa narrativa através, e mesmo depois de denúncias e denúncias de corrupção, mesmo depois de várias denúncias em vários meios de comunicação de que existia corrupção, já não existia mais a Operação Lava Jato, né? É inegável também de que no governo Bolsonaro houve milhares de tentativas, várias tentativas, de tirarem, por exemplo, investigadores da Polícia Federal, é, outros, eu não me lembro bem o nome agora, mas em outras instituições, no caso, né, de fiscalização, para proteger os filhos, né, para proteger o clã da família Bolsonaro. Eu não defendo um partido ou um político ou outro, mas eu não me lembro nos governos anteriores de ser feito isso. Eu vi um presidente ser condenado e julgado sem trocar. Inclusive, o juiz que estava envolvido na época tinha sido nomeado pelo próprio presidente, e o mesmo Supremo levou esse presidente para a cadeia e não teve o mimimi que nem tem hoje do Bolsonaro, do clã da família Bolsonaro e dos bolsonaristas. Ah, e estamos vivendo uma ditadura do Supremo. Engraçado que quando foi para prender o outro governo, o Supremo, né, a justiça imperava no país. Aqui no Brasil é normal essa ideia, tipo quando os juízes julgam o meu rival, aí nesse momento os juízes são um símbolo de justiça. Mas quando os juízes julgam contra mim, ou quando julgam os meus, né, os próximos a mim, os meus inimigos, os meus partidários, os meus colaboradores, aí o Supremo é só defeito, inclusive se busca e se tenta em outro país, como o filho Carrasco, né, como traidor da pátria, como o filho do presidente que hoje vive nos Estados Unidos, né, Flávio Bolsonaro, de tentar, já não deu certo um golpe militar, agora não deu certo eles atacar a democracia, agora eles atacam a economia do país, independente dos riscos e do que possa acontecer com o país. Aquela história de Deus, pátria e família, né, só ficou a pátria esquecida, a família esquecida, porque eles fogem como ratos e vivem ainda a atacar o Brasil e atacar as instituições como se fossem os únicos injustiçados, né? Não sendo
não sendo o suficiente atacar a democracia, hoje eles atacam a economia e atacam o país. Todo o clã da família Bolsonaro é um inimigo do Brasil hoje. Bolsonaro é um golpista, é um criminoso, é sim um dos maiores corruptos que já presidiu o Brasil. Isso é, negar é no mínimo como olhar o mundo de olhos vendados, né? Mas se for para falar de corrupção séria, se for para falar seriamente, ideologias têm que serem deixadas à parte. Houve corrupção sim no governo do PT, houve investigação, houve prisões, né? Houve o famoso mensalão, o petrolão. Não houve muita coisa no governo Bolsonaro, até porque não existia uma operação. Não existia a famosa Operação Lava Jato, né? Porque no governo Bolsonaro não tinha mais corrupção, né? Se você acredita, não tem nada mais que possa mudar. Siga orando para pneu, siga com a sua atitude, no mínimo duvidosa, né? De uma sanidade mental, botando o celular ligado, brilhando sobre a cabeça, pedindo intervenção de alienígenas, para que os alienígenas venham salvar o planeta, porque o Bolsonaro não salva mais.